Eu gostaria de convidar você para abrir a Escritura comigo. Tem um texto que está em Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 44. Eu gostaria de começar essa manhã falando sobre esse texto, porque aquilo que olhamos, aquilo que vemos, aquilo que percebemos, carece de um entendimento correto, porque não se trata só de ver. Quando uma pessoa pesquisa nas Escrituras, vai encontrar inúmeros lugares em que se fala de que pessoas viram, mas nem todos compreenderam. A terra prometida é um sintoma interessante. Daqueles espias que foram até um lugar, perceberam tudo que havia lá, e 10 deles só viram as dificuldades, e 2 viram os benefícios. Os que viram os benefícios entraram num lugar extraordinário. Os 10 que foram e chegaram a pisar, de fato não vieram a desfrutar de tudo aquilo que esteve diante dos seus olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. É só uma questão de percepção. É assim como muitos olham para a igreja e encontram na igreja 1000 defeitos. Você sabia que aos olhos do noivo a igreja é perfeita? E que os defeitos talvez sejam chamados de joio. É o que se parece igreja e não é. Mas quando a gente busca a igreja de Jesus Cristo, a gente encontra ela e percebe a beleza, a magnitude e a perfeição. Porque o Senhor vê tudo com bons olhos, olhos perfeitos, olhos de amor. Mateus capítulo 13, versículo 44 nos diz: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Interessante que a prioridade é a verdadeira riqueza nas coisas. A verdadeira riqueza, ela está expressa naquilo que se percebe. E aqui nesse texto você vê de alguém que percebeu que havia muito mais ali do que a pontinha do iceberg, que foi percebida por causa de um primeiro movimento. A nossa fé, através de um primeiro movimento, nos leva a caminhar. Agora, entender que nos próximos passos a revelação continua, ainda que de forma progressiva, nos levando a um lugar extraordinário em Deus, de um conhecimento do alto, que não se fundamenta por um autoconhecimento. Pessoas estudam para se conhecer, sendo que de verdade deveriam estudar muito mais para conhecer ao Senhor. E compreender que o quanto mais conhecem ao Senhor, mais Ele transfere a nós a revelação de quem nós somos. Então não se trata de autoconhecimento, mas de um conhecimento do alto. Assim como esses exemplos aqui deixam claro, o quanto que quem está atrás de algo valioso, sabe continuar, ir adiante naquilo que por um momento lhe foi revelado. Lembra dos 10 que não quiseram? Os 10 enxergavam gigantes numa terra que o Senhor já havia apontado que seria deles. E os 2 só enxergavam os benefícios que viram à sua frente. Há quem veja gigantes, há quem fique pensando no tamanho da uva, do tamanho das coisas que eram naquele lugar, do tamanho de como era de verdade aquilo que Deus havia dito que seria. Parece óbvio, mas você precisa perceber
com os olhos da fé tudo o que o Senhor tem preparado para aqueles a quem Ele ama. A prioridade do Senhor é o valor identificado em pessoas. A prioridade do Senhor é o valor identificado em pessoas. Uma alma com uma expressão de valor maior do que o mundo todo não se negocia por algo. Uma coisa não vale mais do que gente. Uma expressão de amor da parte de Deus sempre vai passar pelo filtro de pessoas. E quem são essas pessoas? Todo aquele em sua vida que inclinar os seus olhos, os seus ouvidos, confessar com a sua boca, esse será salvo. E a partir da salvação, uma verdadeira enxurrada de bênçãos, de entendimento, de consciência, de revelação estão disponíveis. Mas a salvação é o primeiro passo. Porque além da salvação, como diz o texto, o reino dos céus é infinitamente mais profundo. Vale a pena não só virar para crente, não só colocar uma Bíblia embaixo do braço e dizer, olha, eu agora sou crente, agora eu sou de Jesus, agora eu mudei minha roupa, agora meus filhos não assistem mais galinha pintadinha, agora eles assistem o desenho dos crentes. Pronto, resolvi minha vida. Ô, vida chata, né? Vidinha chata. Vai além disso. Além como, pastor? Reino dos céus é governo. Governo é autoridade. Autoridade é posicionamento. Posicionamento, clareza. Clareza, evidências. Evidências, sinais, maravilhas de que se está no caminho certo. Deus se move segundo a sua palavra. Então a palavra de Deus encarnada em gente é a resposta para o mundo. Quando a terra clama, quando a natureza clama, segundo aprendemos em Romanos, pela manifestação dos filhos, Deus não responde com anjos. Deus responde com pessoas. Talvez um Zé Mané assim como eu e você. Você sabe do que eu estou falando. O Senhor ama improváveis. Escolhe os loucos para confundir os sábios. Transforma ossos secos em um exército. Transforma gente que não é em gente que passa a ser. E gente que era, que não é. No momento de pandemia, nós estávamos em Itajaí e tantas palavras foram liberadas sobre movimentos que, a partir desse momento de pandemia, do caos estabelecido em toda a terra, o Senhor estaria transicionando todo esse movimento, tirando riquezas, tesouros das mãos de pessoas que eram óbvias e colocando esses tesouros, riquezas, recursos na mão da igreja. E a igreja não é o templo, mas na mão dos filhos de Deus. E se eu fosse você agora, eu glorificava, porque se esse dinheiro não chegou na sua mão ainda, ele vai chegar. Porque é um posicionamento, é uma identidade. A ordem do mundo mudou. Todas as coisas estão mudando de lugar. A hierarquia global está sendo alterada, você não percebeu ainda? Países que tinham voz absoluta sobre inúmeras questões já não conseguem se manifestar com tamanha veemência. 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 32 nos diz: quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Você já ouviu falar de uma mensagem de condenação numa igreja de parede preta? Vamos colocar uma enquete nas nossas redes sociais, porque geralmente igreja de parede preta não fala de condenação. Sabe aquele cubinho mágico que tem várias cores? Vermelho, verde, azul e branco? Aí fica tudo misturado, né? Aí você
Pá, ficou do jeito certo. Eu nunca me dei bem com aquele negócio. Mas a impressão que dá é que a mensagem da igreja de Parede Preta não tem azul, vermelho, amarelo e branco, é tudo verde. Porque em todo momento todo mundo ganha. Não existe condenação, não existe contrariedade, não existe fala que afirme o mundo será condenado pelas suas obras. Porque Jesus é hippie. Jesus usa calça boca de sino, viveu na década de 60, é cheio de colarzinho, vende bijuteria feita com durepox, sentado na calçada, com símbolo de paz e amor na mão, ouvindo Beatles. A compreensão para que não sejamos condenados para com o mundo é entendermos que a disciplina do Senhor nos posiciona. A salvação é o primeiro passo, o reino é toda a continuidade. E se eu não entro nesse entendimento, em algum momento eu vou me dar mal, porque eu fui salvo. E agora, continuo querendo viver a mesma vida. Como que eu mudo essa sentença? Não sendo omisso. Como que eu não sou omisso, pastor? Se sujeite a Deus. Caminhe com o Senhor. Encontre no seu caminho a verdade. Entenda, existe condenação. Mas a ênfase do Evangelho não é você vai para o inferno. A ênfase do Evangelho é o céu te aguarda. Como equilibrar isso? Temor, não é medo. Porque o Senhor, que é o Senhor de toda a terra, se manifesta a partir de si mesmo, apresentando o amor como uma linguagem absoluta. E o amor lança fora todo o medo. Então, não é o medo da condenação, é o temor de não desfrutar da salvação completa. É o temor de não desfrutar do andamento saudável, daquilo que nos é acessível, irmãos. Tem tantas coisas. Você vai caminhando, vai sendo descortinado, vai se abrindo e esses níveis você vai acessando. E quanto mais você vai acessando, mais você vai percebendo o quanto que é bonito, o quanto que é lindo, o quanto que é saudável. Não existe alienação, lavagem cerebral. Existe um relacional com Deus que revela o nosso coração a partir de exercícios de senhorio. O que são exercícios de senhorio? É quando antes de fazer você aprende a consultar ao Senhor. É quando antes de falar você aprende a filtrar a sua boca, segundo aquilo que agradará ou não agradará ao Pai. É que antes de olhar e tomar uma ação sobre o que você está vendo, você fecha os olhos e diz: Senhor, me ajuda a enxergar com os teus olhos. Eu não quero enxergar de forma errada. E nisso você vai sendo batizado cada dia mais e mais pelo Espírito, que não só por uma simples evidência do falar em línguas, mas por uma vida que busca um caminho de santificação, e no meio desse temor está cada dia mais intimamente conectado com Deus. Jesus é suficiente. Ele é maravilhoso, relacional. Ele te ama e quer se relacionar com você em todo o tempo. Não amenize comportamentos. Ações inconsequentes geralmente geram consequências. Salmos 97, versículos 1 e 2, nos diz: o Senhor reina. Exulte a terra e alegre-se as regiões costeiras distantes. Nuvens escuras e espessas o cercam. Retidão e justiça são a base do seu trono. Retidão e justiça como a base do trono de Deus é você entender um trono como ele é um trono. Como um dia a família real se utilizou aqui no Brasil e até hoje está lá no Rio de Janeiro. Um lugar onde se assenta para governar, aonde se assenta para decidir, é onde se assenta para manifestar aquilo que no coração do rei
existe como uma verdade. Então, justiça e retidão estabelecem níveis de juízo. Os níveis de juízo é a execução em relação à expectativa da justiça. É duro, porque é íntegro. Agora, não podemos esquecer que quem se assenta sobre o trono é o amor. E aí você tem uma junção perfeita de um trono íntegro, justo, correto, mas cuja linguagem é o próprio amor. Nessa perfeição, não se perde nem por emoções, e nem por santas exceções que Deus diz, não, com você é diferente, com você vai ser assim. Entenda, nós estamos crescendo, amadurecendo, vivendo a verdade do Evangelho dia após dia, e em meio a esse crescimento, a compreensão e o temor do Senhor são protetivos para a minha e para a sua vida. Como eu devo viver, pastor? Com temor. Como eu devo orar, pastor? Com temor. Como eu devo ceiar, pastor? Hoje de manhã a gente vai ceiar aqui com temor. Como eu devo me portar na minha casa com a minha esposa? Com temor. Com meu esposo? Com temor. Com seus filhos? Com temor. Ande com temor por onde você andar. Você não vai errar o passo. Você não vai tropeçar, você não vai cair. Por favor, compreenda. Nós temos falado aqui, irmãos, cotidianamente, eu tenho conversado com os irmãos, falado com os pastores dessa casa, existe um coletivo que nós vivemos trocando figurinhas e falando sobre aquilo que Deus está pulsando, orientando em relação à nossa movimentação, e a gente vai vendo a percepção sobre a nossa identidade, as nossas características, e isso passa por algo muito interessante, porque no momento a gente está chorando, a gente está num clamor, a gente está derramado, a gente está jogado aos pés do Senhor, queimando literalmente. E daqui a pouco a gente levanta. Parece que vem uma santa, a gente está embriagado do Espírito, daqui a pouco a gente toma um epoclé, sei lá o que acontece, a gente volta. Parece que a gente sai do reteté e vai para o presbiteriano em 5 segundos. Parece que a gente está num manto de poder e de glória, anjo voando, espada de fogo, de repente vira um seminário. E nós estávamos conversando entre os pastores para entender esses significados, naquilo que cabe à nossa medida, e o fogo e a água precisam caminhar alinhados. Porque senão é só uma manhã que alguém colocou o dedo na sua cara, falou assim diz o Senhor, e você foi para casa e beleza. No meio do caminho você já esqueceu metade. Tem que perguntar para o outro irmão, olha, você não viu uma hora que o irmão colocou a mão na minha cabeça? Eu estava caído ali no canto, ele falou um monte de coisa, eu só chorava, não entendi, foi nada. O culto bom é aquele que queima e enxágua. O fogo é o entendimento de paixão e lágrimas. O fogo é um entendimento que queima, que arde. É o verdadeiro poder na manifestação do Espírito, da autoridade de Deus para com essa casa, para com a nossa medida. Nós temos uma medida. A gente não é o Ctrl+C, Ctrl+V de nada. Nós não somos a multiplicação de alguma coisa. Nós somos um cumprimento de uma palavra que organicamente se expande, não por franquias, mas pelo amor e a misericórdia do Pai, que ama a sua igreja e entende que existem focos específicos que carecem de intensificar a sua medida, para alcançar cada vez mais pessoas, tirar a gente do cemitério, do sepulcro, da morte, e trazê-los à luz da palavra, à luz do Evangelho, de um Deus que transforma morte em vida. A água, ela passa por um filtro de amor e serenidade. Como o fogo é a manifestação do poder do Espírito, a água é a palavra. E a palavra é o que fundamenta os nossos passos. Não como profetas do Pix,
fazendo rios de madrugada, fazendo votos de tolo, absurdos, arrancando recursos da mão de pessoas na sua inocência, a fim de que essas pessoas contribuam com os seus próprios planos, seus próprios benefícios. Vai muito mais além disso. E sobre profetas corruptos, eles que vão se ver com Deus, irmãos. Eu acredito no evangelho que vai além da tela de um celular, que entra pela janela da alma, do espírito, e toma conta de alguém, transforma a vida, converte o coração, traz vestes novas, purifica, santifica, guarda, transforma, transborda do poder do Espírito. Vai muito além de profecia de conveniência. Profetas do Pix não dizem: tua casinha vai cair, faz um Pix para mim que eu te falo como. Vou começar a fazer live assim de madrugada, Viviane. Deus quer te matar, desgraçado, pecador, você que está traindo sua esposa, faz um Pix aqui para mim. Deus vai arrebentar com você. Você vai passar jeta. Você está traindo sua casa, você está traindo teu esposo, você está comprando, não está pagando, você está enrolado porque você mesmo quis entrar nisso. Deus vai te matar. Faz um Pix aqui para mim. Vai dar bastante audiência, né, irmão? Vai bombar de gente. Um monte de gente vai mandar o Pix para mim. O Senhor é poderoso. Aonde queima a chama, há um batismo pela palavra, que através dessa junção poderosa estabelece a perfeição. Êxodo capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 4, tem um texto extraordinário, um verdadeiro extrato, que nos serve como um testamento de percepção sobre aquilo que Deus está falando, do que Deus está movendo, de uma linguagem do Pai para conosco. Moisés, Êxodo 3, versículo 1 ao 4. Moisés pastoreava, repita comigo, pastoreava. Repita novamente, pastoreava. O que é pastorear, irmão? É um cuidado específico, né? É um zelo específico. Há quem se mova com uma insígnia de pastoreio ou de apacentamento, se apropriando de um rebanho que não é seu. O Mevan Ibirapuera não é meu. A igreja do Senhor Jesus só tem um dono, Ele mesmo. Moisés pastoreava. Nessa linguagem se fazia responsável por um rebanho. E se você vai compreendendo o contexto, você segue o texto entendendo que nem dele era o rebanho. Mas pela manifestação de Deus do que vem a seguir, diz respeito que ele caminhava em autoridade. Por quê? Porque o Senhor se revelou ao coração de quem apacentava o que não era seu. Você está entendendo, irmão? No regime da fé, no movimento, na associação da fé, ninguém é dono de ninguém. E é isso que estabelece conceitos de autoridade em nosso meio. Assim como o Pai não é meu, é nosso, o rebanho tem outra medida. É do Pai. E nós somos como fiéis mordomos, confiados a algumas movimentações. E a autoridade vem na sequência do texto. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo. Repita comigo, chama de fogo, que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. Olha aqui para mim um pouquinho. Tem aquela chama do Senhor que queima dentro de você que você não sabe explicar muito bem. Como tem aquela música: existe um fogo cerrado em meu peito.
que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Aí essa chaminha ela fica queimando numa constante. Tem hora aqui em fogo baixo, tem hora aqui em fogo alto. A questão é que a gente vai aprendendo que essa chama de Deus dentro da gente queima e não nos consome. Você não é madeira, você não é papel. E essa chama eterna desperta naqueles que querem viver suas experiências com Deus, curiosidade. A chama que queima dentro de você desperta nas pessoas a intenção de estar mais perto e perceber o que de verdade está acontecendo ali. Você é responsável pelo fogo que queima dentro de você. Não transfira essa responsabilidade ao seu pastor. Você precisa mergulhar nesse lugar e adentrar níveis espirituais, a fim de manter essa chama acesa, visível a todos aqueles que estão à sua volta, a fim de que se aproximem. Pastor, como eu faço para viver isso? Mergulhe em Deus. Não tenha medo. Se você tem referências absurdas sobre a fé, observe com carinho as referências viáveis sobre a fé. Você vai ver que é só um bando de gente que quer a presença e não quer mais nada. Moisés foi atraído pela sua curiosidade. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. Ou seja, todo o movimento legítimo da sua fé em direção àquilo que queima, de fato, é assistido por Deus. E quando isso aconteceu, do meio da sarça, do meio daquele fogo, Deus o chamou e disse: Moisés, Moisés, eis-me aqui. Respondeu ele. A sarça que foi manifestada, que estava no meio do deserto, aquela moitinha baixa, ela estava queimando para não se consumir, não para apresentar a Moisés um tipo de Deus. Porque não há uma materialização visual do que representa Deus. Mas Deus estava usando daquele cenário algo que apontava a um comportamento que o próprio Moisés deveria ter. A sarça não era uma revelação de Deus para Moisés, mas de Moisés para o próprio Moisés. É uma medida de quando alguém recebe algo de Deus para viver, recebe algo de Deus para seguir caminhando, recebeu uma palavra para se mover, para caminhar, para fazer, para executar, precisa entender que queimar na presença de Deus é o mínimo. É uma vida constante. É uma vida que começa em oração e continua em oração, pastor Ademir. É uma vida que segue buscando a presença de Deus, e a revelação de Deus vem e vai apontando como direção, como caminho, a fim de que você não pereça por falta de instrução. A sarça é um modelo para mim e para você, de constância e permanência. Interessante. Há no meio disso uma série de outras características, mas a ênfase específica é o quanto que o fogo é essencial. O fogo do Espírito. Assim como a água se torna essencial nesse equilíbrio perfeito. A água se deu através de um batismo nas águas do Mar Vermelho, logo após a saída de um ambiente de escravidão. Viviam todos escravos. Moisés queimava na presença de Deus, com base na instrução que recebeu ali mesmo no monte. E ao fazer isso, conduzia um povo por um caminho que muitos julgavam ser um verdadeiro suicídio coletivo. Pois eram milhões de pessoas que andavam em direção a uma terra prometida, aos quais aqueles que estavam no Egito já nem acreditavam tanto. Porém, alguns clamavam e foram atendidos por Deus, que respondeu não com anjos, mas com gente.
Moisés foi a resposta do clamor daquele povo que estava no Egito, aflito pela escravidão. Então não se exima de suas responsabilidades. Tem lugares que serão tocados por você, pela sua vida, porque há um clamor pela manifestação da glória, e somente aqueles que querem viver com Deus têm autoridade nas suas mãos para libertar cativos. Enquanto Moisés queimava por aquela palavra, e esse queimar por aquela palavra dentro do seu espírito como uma chama que o fazia se relacionar com Deus e direcionar o povo, essa mesma chama foi que fez com que ele abrisse o Mar Vermelho. E essa chama que abriu o Mar Vermelho fez com que o povo passasse por dentro dele em seco. O livro de Hebreus fala que o povo foi batizado enquanto passava pelo Mar Vermelho, pois passou pela profundidade das águas. Preste atenção. O fogo que conduziu o povo a passar por dentro da água queimava enquanto estavam imersos. A chama não se apagou. É o fogo do Espírito e o fundamento da palavra. A palavra que aponta a direção e fundamenta os nossos dias. E o fogo que queima pela manifestação e a revelação do Espírito que aponta a direção. Neemias, capítulo 9, versículo 9 diz: viste o sofrimento dos nossos antepassados no Egito, e ouviste o clamor deles no Mar Vermelho. Neemias capítulo 9, versículo 9 tem uma receitinha básica para a gente. O clamor que é ouvido acontece no mar, incendiado pelo fogo de Moisés. Não tenha medo de viver a palavra como ela é. Ela é linda, ela é maravilhosa, ela tem tudo que a gente precisa. E olha que interessante, hebreu significa aqueles que vieram do outro lado do rio. Gente que veio do outro lado, gente que passou em seco, gente que viveu aquela experiência, e ao viver aquela experiência foi transformado para nunca mais ser o mesmo, ainda que com todos os seus processos. A palavra do Senhor se cumpriu a todos aqueles que acreditavam. Então, por favor, chega de viver em dúvidas. Você não foi feito para isso. É por isso que dúvidas geram tantas incertezas, tantos medos, tantos temores, pavores. Você acorda com medo e dorme com medo, cheio de dúvidas. Chega disso. Confie no que o Senhor disse. E se ainda não tem clareza sobre o que o Senhor disse, por favor, queime na presença e mergulhe, seja batizado na palavra. Você precisa aprender a viver pela palavra. Dependência do Altíssimo, dependência do Senhor. E se o clamor perfeito acontece dentro do mar incendiado, imagina se com o filtro correto, ao invés da gente ficar pedindo coisa, a gente aprende a clamar pela presença. É isso que a gente está fazendo aqui nessa manhã. Clamando pela presença. Pastor, mas não é melhor eu fazer um voto para isso ou um voto para aquilo? Em vez de você fazer um voto, irmão, joga a urna fora. Joga o teu argumento humano no lixo. Aprenda a içar uma vela num oceano infinito. E a depender do Espírito que sopra nessa vela e te conduz para onde Ele mesmo quer. Você pode ser bom em muitas coisas, mas o Senhor é perfeito em todas elas. Aprenda a depender e caminhar e ser conduzido. Isso não é irresponsabilidade. Seja técnico, seja assertivo, seja exigente.
Seja uma pessoa comprometida com seus ideais, com aquilo que o Senhor te confiou, com o seu negócio, com o seu trabalho, com a capacidade que você tem de conduzir determinadas coisas. Porém, sempre deixe um espaço entre uma coisa e outra, para que o vento venha e conduza e direcione e faça com que tudo valha a pena. Não tenha medo de viver dessa forma, porque essa é a forma correta. Dependência. Depender do Senhor é a melhor receita de todos. Vamos então para a receita do Evangelho da caixinha da promessa da semana. Morrer para mim mesmo, depender do Senhor, deixar um espaço na minha vida para que esse vento sopre e conduza e direcione e aponte para onde eu devo ir, na forma que eu devo ir, como eu devo caminhar, na forma que eu devo caminhar, como eu devo me portar. Santidade, irmãos. Não deixe o relativismo dos púlpitos, dos microfones, de palestrantes motivacionais disfarçados de pastores, guiar o seu coração. Isso não é bom. Você quer saber quem apacenta a sua vida? Quem te confronta. Mas não quem te confronta com um chicote na mão, com uma cinta na mão, que te confronta toda hora arrebentando você. É quem te confronta com amor, porque quer o seu bem. Entenda, num confronto de Deus há um caminho para a maturidade, um caminho para a estabilidade, um caminho para o posicionamento. Um confronto de conveniência jamais vai colocar o dedo na sua ferida e dizer: bora tratar isso aqui? Não, mas com isso eu não quero lidar, pastor. Eu costumo não tirar o dedo ou a observação sobre aquilo que o Senhor me fala acerca de algo. Porque se eu não pregar o Evangelho, anunciar arrependimento, as boas novas, anunciar o Cristo, de que vale um bom prédio? De que vale visibilidade na internet? De que vale um nome conhecido, ventilado em alguns lugares? Não vale de nada. Se eu estou te conduzindo para a perdição, é porque eu estou indo na frente em direção a ela. Enquanto Moisés apacentava, ele se fazia responsável por um contexto. Por favor, eu sei que todos aqui não serão pastores, ou pelo menos a maioria. Em algum momento da vida vai olhar e vai dizer: uau, realmente eu tenho certeza que eu não vou ser pastor. Outros têm essa vocação, essa aptidão, e que o Senhor os conduza em tudo. Mas entenda, se seja de uma igreja, uma comunidade de fé, ou seja de uma congregação pequena, ou de um pequeno grupo que está se reunindo, ou de pessoas que buscam a sua orientação, você é responsável, até mesmo na sua casa. Homens, preste atenção no que eu estou dizendo. O sacerdócio no lar é seu. Não transfira isso. Pastor, mas o senhor está dizendo que o senhor não acredita no sacerdócio das mulheres? Irmãos, homens e mulheres, quando casam, se tornam uma só carne. São linguagens específicas. O governo, Deus dá no sexo. A questão ministerial não é no sexo. Mas se o homem e a mulher são uma só carne, o homem precisa de um cenário propício para exercer o seu sacerdócio. Assim como a mulher precisa de um cenário propício para também exercer esse sacerdócio. Afinal de contas, são uma só pessoa. Isso aqui é meu, isso aqui é seu, isso aqui é comigo, isso aqui é... Não tem isso. Jó, quando perdeu todas as coisas, tudo foi destruído. E a fala lá na eternidade foi que realmente ia ficar só ele. Aí eu te pergunto, por que a mulher dele não morreu também? Ela tinha a linguinha bem solta também. Se morresse, acho que não ia fazer muita falta não, a irmã. Morreu, né? Pois é, mas eu estou com saudade do camelo. Porque se Deus matasse a esposa de Jó, mataria metade dele. E a orientação foi: não toque no meu servo Jó. Homem e mulher, uma só carne. Chega de divisões históricas.
Chega de pensamentos equivocados. Permita que o amor do Senhor tome conta em tudo e você não se perca mais com falsas interpretações. Salmos capítulo 84, versículo 1 nos diz: como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. Esse lugar da habitação você pode interpretá-lo de uma forma muito simples, entendendo que o lugar da habitação referido aqui é um templo, assim como esse, assim como tantos outros nessa cidade, espalhados no Brasil e no mundo. Agora, entender que esse lugar da habitação há uma responsabilidade minha e sua, muito mais íntima do que você imagina. Porque o Senhor, através do Espírito, quando há um processo de conversão, o nosso corpo se torna um lugar de habitação. Interessante, o texto afirma quão agradável é o lugar da tua habitação. Eu te pergunto, é agradável até que ponto? A emanação desse bom perfume está acontecendo de fato ou somos corruptos aos nossos próprios olhos segundo os nossos interesses? Até onde a vaidade nos leva? Até onde somos guiados para sermos um templo de conveniência? Um lugar de habitação da conveniência. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 15 diz: porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Não é o bom aroma de Cristo para crente, é o bom perfume de Cristo para a existência. Não é na conveniência da associação dos crentes aqui reunidos nessa manhã, mas é na dificuldade do relacional ali fora. A hora que você sai pela porta, você vai almoçar, você vai comer em algum lugar, você vai se encontrar com crente, com não crente. O perfume é o mesmo, tá? Não é o crente 007 que ninguém sabe que é crente, só dá pistas. A gente precisa ser bem crentinho mesmo. É interessante quando a gente vai preencher uma ficha, pastor Michael. Um dia eu estava com um pastor muito religioso, há alguns anos atrás. Ele foi preencher uma ficha, ele falou: como é o seu nome? Ah, meu nome é pastor fulano de tal. Aí a pessoa já estava: é assim? Não, é sem o pastor. Não, que o senhor falou pastor. Tem gente que não tem nome, é o adjetivo e o nome vem depois. Como que é o meu nome? É Israel. Pastor é o que eu exerço. Aí está preenchendo o cadastro. O que o senhor faz? Qual a sua profissão? Digo, coisa estranha dizer profissão, né? Eu sou pastor. Oi? Eu sou pastor. Oi? Eu sou pastor. Daí todo mundo olha. Olha, um pastor gordinho e careca, que bonitinho. Parece um alienígena, é sério. Você fala que você é pastor, você é um alienígena. Esse texto de 2 Coríntios, ele fala tanto para a salvação quanto não para a salvação. Olha que interessante. Se nós somos habitação, nós compreendemos que existe um lugar relevante dentro da gente para que Deus habite e não só visite. É uma noção de permanência, habitação, legalidade no estar, permanecer, mais que uma visita, ficar permanentemente. Governo, governança, presente e futuro. Por que não passado, pastor? Porque não é para você viver no seu passado. É para você viver daqui para frente. Então pode virar uma casinha nova, cheia do Espírito Santo, para que haja um romper extraordinário e você já não viva com algemas históricas impregnadas na sua mão. Porque não é legal. Foi para a liberdade que Cristo vos salvou e não para a prisão. E no máximo nesse relacionamento você será envolvido não com algemas, mas com cordas de amor.
porque Deus é amor. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois vós mesmos? Se é templo do Espírito Santo, precisa ser proveniente de Deus, habitação do Altíssimo. Um nível de responsabilidade e zelo por aquilo que está emanando, é a habitação do Eterno. Fogo e água no mesmo lugar, cheios da palavra, queimando na presença, cheios da palavra. Jó, capítulo 22, versículo 21 diz: sujeitem-se a Deus, fique em paz com Ele, e a prosperidade virá a você. Pastor, como é que eu vivo em paz com Deus? Eu preciso entender esse manto aí da prosperidade. Primeiro, que prosperidade não é ter tudo, mas é não sentir falta de nada. Segundo, que o que rouba a paz em relação ao nosso relacionamento com Deus é o pecado, um presságio de pré-condenação. Como que eu encontro essa pacificação no relacionamento com Deus, pastor? Através de Jesus Cristo, que reestabeleceu o vínculo da paz com o Pai, porque Cristo veio nos trazer essa porção extraordinária em amor, a partir de uma entrega fundamentada numa mesa que tem pão e vinho. Se você se conecta com o Senhor, você não precisa de mais nada, porque Ele se torna suficiente. E encontrar essa prosperidade é viver tudo aquilo que o Senhor já te falou, mas talvez ainda não tenha acontecido. Um coração livre e leve, uma vida cheia de sonhos, de expectativas e de planos, e todos eles incendiados pelo Espírito, mas batizados na palavra, fundamentados naquilo que vale a pena, e Jesus vale a pena. Eu não falo nessa manhã para você, para o Jesus da religião, o Jesus que está escrito na fachada de algum lugar. Eu falo para você de um Jesus que é um relacionamento pessoal, íntimo, necessário, que preenche o vazio da alma, preenche a vida, preenche os sonhos, preenche os objetivos, preenche com prosperidade a partir de você tudo que te diz respeito. Seus filhos, seus netos, seus bisnetos vão ficar sabendo do seu movimento de fé, porque você transforma a realidade daqui para frente. Se você não pode transformar o passado, irmão, não pode mesmo, se conforme com isso. Agora, por favor, ainda que você esteja caminhando por aí arrebentado, e nessa manhã você tenha vindo aqui destruído dentro de você, esperando uma palavra para te colocar de pé, saiba que o Senhor que levanta está aqui, e vai te colocar em pé e te conduzir a lugares extraordinários, porque você simplesmente decidiu perseverar. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Permita com que o Espírito flua. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Permita com que o Espírito flua. Permita com que o Senhor tome conta de você. Permita com que o Senhor cuide de tudo que te diz respeito. Permita que o Senhor te conduza pela mão e te leve a esse lugar de uma prosperidade absurda. Uma prosperidade muito além do que você um dia pôde fazer contas. Pare de fazer contas. Pare de fazer contas. Tua glória, Senhor. A tua glória. Por medo de não viver, mas tua glória
presença me atraiu. Abra o seu coração, irmãos. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu Abra o seu dela coração. um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Eu poderia estar sim, Jesus. Nós poderíamos estar em qualquer outro lugar. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. vale mais que mil. Oh, nada vale mais que a tua presença. Atraídos pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraídos pela tua presença. não me vejo sem a tua presença. Atraídos pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraídos pela tua presença, não me vejo sem a tua. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, que o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, que o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Hoje é esse dia aonde sentenças vão ser transformadas aí dentro de você. Não foi o que te disseram, mas o quanto isso te afetou. Homens e mulheres são responsáveis pelo que dizem, mas filhos maduros aprenderam a administrar aquilo que ouviram. O Senhor é suficiente. A palavra dele corrige, mas aponta a cura e não condenação. Pastor, mas o senhor falou de condenação para quem não quer condenação. Mas para quem deseja a presença é salvação.
é vida em abundância, prosperidade. Por favor, se coloque em pé, nós vamos orar. Jesus, nós te damos graças por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Nós te damos graças, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nessa cidade, através de homens e mulheres que queimam, manifestam a Tua glória, a Tua presença. Vem, Senhor, nessa manhã, nesse auditório, com a Sua glória, com o Seu poder e o Seu senhorio, estabelecendo níveis de vida, de cura, de restauração nos Teus filhos, a fim de que eles possam perceber e entender com clareza o Seu cuidado e o Seu amor. Eu arranco todas as sentenças do inferno na vida dos Seus filhos, tudo aquilo que os bagunça por dentro, liberando as sentenças do céu sobre eles, que os afirma numa identidade de filhos, os curando de suas eternas carências, de suas dificuldades relacionais, habilitando-os a novos níveis do Espírito, já não como escravos, mas como um verdadeiro exército de Deus na terra, exalando, manifestando o bom perfume pelas suas convicções, por aquilo que entenderam no Espírito, pela sua intencionalidade de viver a palavra, a verdade da palavra como ela é. Eu quebro cadeias familiares, cadeias geracionais, medos e traumas psicológicos. Traumas caiam por terra. Demônios que usam isso como sentenças na vida dos seus filhos, partam em retirada em nome de Jesus. Porque vós sois templo do Espírito Santo, habitação do Altíssimo. Aleluia! Nós vamos perseguir isso para viver como igreja, a verdade do céu na terra. Que venha o Teu reino, Senhor. Venha o Teu reino, a Tua glória, a Tua glória. Aleluia! Aleluia! E essa chama, e essa chama não se apaga e não se apagará. E essa chama não. Essa chama não se apaga e não se apagará. E essa chama não se apaga. E essa chama não se apaga e não se apagará. E essa chama não se apaga e não se apagará. E essa chama não se apaga e não se apagará. E essa chama não se apaga. Não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. E que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com tua glória vale mais. vale mais que 1000 dias. Um dia é suficiente para resolver a sua história de vida por completa. E esse domingo quente foi o que o Senhor escolheu para te incendiar. Por favor, tome o seu assento. Irmãos, vamos acender essas luzes. Nós vamos participar da ceia agora. E olha só, há um caminho interessante, porque só para te avisar, você não está participando da ceia do Mevan. Por favor, irmãos, fiquem à vontade para iniciar a servir. Você não está participando da ceia do Mevan. Nós não temos uma ceia da doutrina. Nós não temos uma ceia dessa denominação. Pastor, eu não sou membro aqui, essa ceia é do Senhor. Como que eu e você vamos reter uma coisa que não é nossa? Para muitos é a ceia da condenação. Eu prefiro acreditar na ceia da salvação. Você sabe o quanto que o corpo e o sangue de Cristo tem poder?
E é um poder imensurável. É um poder extraordinário. E esse poder extraordinário, irmãos, causou um rebuliço quando pingou na terra. Quando jorrou lá na cruz. Você imagina que você vai estar ingerindo esse mesmo sangue agora? E vai estar participando desse mesmo corpo agora? O que isso pode causar no seu organismo? Eu pergunto para você que está enfermo. O que isso pode causar no seu espírito, ativando dentro de você aquilo que está adormecido? O que isso pode causar dentro do seu dia a dia? É muito mais do que você pensa, do que você imagina. Porque esse cálice é extraordinário. E nós fazemos isso como um mandamento, anunciando a Cristo até que Ele venha. Porque quando Ele vier, adivinha, vai ter ceia de novo. E nós vamos estar à mesa com Ele, vivendo essa verdade extraordinária agora, manifestando presságios acerca do futuro, de como as coisas serão agora. É viver o céu na terra agora. Não é só a expectativa de que vamos para algum lugar. Nós estamos em um lugar. Esse lugar é chamado Jesus. Uma pessoa que tem um corpo do qual nós fazemos parte. Não tenha medo de viver a vida de Deus hoje, participando da ceia. Pastor, eu tenho muito medo. Não tenha medo. Pastor, eu tenho temor de participar da ceia. Eu também. Como que a gente participa então, pastor? Ações de graças, entrega e devoção, orações e súplicas, sujeição. Vamos adorar ao Senhor. Sujeição, sujeição ao Pai. Tua presença vale mais.